No caso de finalização de ciclo, a TPC tem um certo tempo para início? Se sim, qual? Boa. Vamos responder essa última aí. Minha voz está um pouco zoada também, essa mudança de tempo. O negócio é o seguinte. Quando o indivíduo ele pensa no uso suprafisiológico, num ciclo, ele acha que tudo... e um ciclo não deixa, né, de ter um início, um meio e um fim. Só que ele pensa assim, ó, eu tenho que usar e tenho que fazer uma TPC. Eu tenho que usar e fazer uma TPC. Não é errado pensar nisso, né? Só que assim, esse indivíduo está muito condicionado a protocolo. Particularmente, eu não gosto desse nome TPC, terapia pós-ciclo. Porque você entende que remete a como se fosse algo protocolizado. O que vai servir para o Jorge, serve para o João, serve para o Pedro, serve para o Sebastião. E não é assim. O que nós pregamos, como colegas médicos, como profissionais que vamos individualizar o tratamento desse paciente, é tratar o hipogonadismo hipogonadotrófico secundário ao uso de esteroide. Porque acontece o seguinte, não tem jeito, eu tenho que voltar àquele eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise testicular. Lembra que lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que age na hipófise liberando LH e FSH, respectivamente o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, e o LH, ele age nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. E essa testosterona e suas metabolizações vão fazer o que a gente chama de retroalimentação negativa, feedback negativo com o próprio eixo para controlar. Afinal, dentro da fisiologia, existe uma máxima, que é o equilíbrio, a homeostase. Se uma coisa está alta, o seu próprio corpo vai criar uma situação para abaixar essa coisa. Se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo vai criar uma situação para aumentar essa coisa e assim por diante. Então, o indivíduo que ele usa essa testosterona ou seu derivado numa dose supra fisiológica, esse indivíduo ele vai intensificar o feedback negativo. Como eu te falei, o seu corpo ele não funciona como equilíbrio. Ele joga a testosterona para dentro, a galera toda começa a gritar, pessoal, não precisa produzir mais não, aí em cima, porque tá tendo muito aqui embaixo. Então, por isso que inibe os pulsos de NRH, inibe LH e FSH e também inibe testosterona endógena, ou seja, aquela testosterona intratesticular. Só que quando ele fizer um exame, ela vai dar alta porque está medindo a testosterona exógena que ele já tá usando. Beleza. Então, esse indivíduo, ele fica com o eixo suprimido. LH e FSH zerados e testosterona vai depender da dose que ele está utilizando ou do tempo de descontinuação que ele já realizou a descontinuação. Beleza. Eu tenho que tratar esse indivíduo nesse famoso TPC, que mais uma vez, eu não gosto de chamar assim. Eu prefiro tratar o paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico, porque o próprio nome falou. Hipogonadismo, ou seja, baixa função da gônada, porque ela não está recebendo estímulo. Hipogonadotrófico, ou seja, baixos níveis das gonadotrofinas, LH e FSH. Trofinas, ou seja, trofismo, atração pelas gônadas. Beleza. Então eu tenho que tratar esse indivíduo, né? E qual que é o objetivo desse tratamento? São dois. Restaurar os níveis endógenos de testosterona, ou seja, aqueles níveis normais que ele já produzia, e evitar com que esse indivíduo tenha um crash hormonal. Porque devido à queda de testosterona, esse indivíduo vai entrar no que chamamos de sinal clínico, né, de sinais e sintomas do hipogonadismo. Você vai pensar em todas aqueles sinais e sintomas de testosterona baixa. Então esse indivíduo ele perde muito qualidade de vida. Só que, vamos responder a sua pergunta. Quanto tempo que eu inicio a TPC? Você vai parar agora e já iniciar com o seu paciente o tratamento dele? Não.
Não, esse é um grande erro das pessoas, porque elas perdem o time do tratamento da TPC, do tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico. Você tem que lembrar que esse indivíduo está em dose suprafisiológica. E todo esteroide que ele está utilizando, por exemplo, seja oral, por exemplo, seja injetável, tem o que chamamos de meia-vida. Meia-vida é o tempo onde a dose vai ser reduzida pela metade na sua corrente sanguínea. Só que ele está numa dose tão suprafisiológica que existe uma estabilização em torno de 4 a 5 meias-vidas, né, para que ela estabilize numa dose, né, superior. Então, se pensamos nesse sentido, também existe uma tendência entre 4 a 5 meias-vidas da droga que ela fique subfisiológica. Esse é o time de você tratar o paciente. Então, por isso que, particularmente, tá? Eu espero esse paciente de 4 a 5 vezes a meia-vida da última aplicação ou da última tomada e começo a tratar esse paciente. Eu começo a fazer transições muito graduais com esse paciente, passando por uma texto em gel, colocando medicamentos, seja agonistas de gonadotrofina ou SERMs, de preferência recombinantes, para ter uma melhor interação no receptor de LH e fazer com que os níveis de testosterona fiquem mais produzidos, né, em melhores níveis e melhora a clínica desse paciente. Né? Então você vai fazendo transições graduais, só que você precisa desse time, né? Porque se você já começar o seu tratamento com esse paciente suprafisiológico, o próprio nível suprafisiológico está inibindo o eixo, então você não vai aproveitar o seu tratamento. Então eu espero o paciente cair da metade, da metade, da metade, da metade, para eu começar o tratamento dele, né, para que ele não sofra de uma clínica de hipogonadismo. Fechou?